Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Ciência, Filosofia e Espiritualidade para Dormir. Aqui buscamos refletir com calma, compreender com profundidade e fortalecer a consciência com serenidade. Eu sou o Ronaldo e hoje vamos entrar juntos em um tema que atravessa a vida de todos nós. Por que nós sofremos? Este canal trabalha 3 dimensões da compreensão humana: a ciência, que observa o mundo físico, a filosofia, que questiona o sentido da existência, e a espiritualidade, que revela a jornada da alma. No entanto, o tema de hoje não pertence ao campo científico. A ciência descreve o corpo e seus processos, mas a pergunta sobre o sofrimento nasce em outra região da consciência. Por isso, neste vídeo, vamos caminhar apenas pela filosofia e pela espiritualidade, que são as lentes adequadas para compreender essa questão tão profunda. Antes de seguirmos, eu te convido a se inscrever. Aqui, cada vídeo é construído para ser ouvido com tranquilidade, para pensar melhor, sentir melhor e adormecer em paz. Se esta reflexão tocar você, retorne a ela sempre que precisar. Repetir o conteúdo ajuda a mente a encontrar clareza e a alma a encontrar descanso. Respire com suavidade, sinta o ar entrando e saindo, enquanto seu corpo relaxa. Permita que seus pensamentos desacelerem devagar. Aqui você não precisa correr. Aqui você apenas caminha em direção a si mesmo, no ritmo da própria respiração. A reflexão ilumina, a serenidade transforma. E hoje, juntos, vamos compreender por que a dor nos visita, o que ela revela e como podemos atravessar cada experiência com consciência e paz. Desde o início da consciência humana, existe uma pergunta que permanece viva no interior de cada ser. Uma pergunta que aparece nos momentos de silêncio, quando as distrações se afastam e a mente percebe que há algo mais profundo por trás da vida. Por que nós sofremos? Essa pergunta não pertence a um tempo específico, nem a um povo ou cultura. Ela nasce da própria experiência de existir, desde as primeiras civilizações, passando pelos grandes pensadores da história, até chegar às pessoas comuns dos dias de hoje. Esse questionamento acompanha todos nós. A dor é universal. A busca por compreender seu sentido também. Quando olhamos para a vida, percebemos que ela não é feita apenas de alegria e conquista. Existem períodos em que o caminho é suave e leve. E existem momentos em que a alma parece caminhar por um terreno mais denso, cheio de incertezas, perdas, medos e desafios que parecem maiores do que nossas forças. O sofrimento surge nesses instantes em que sentimos que algo precisa ser entendido, resolvido ou iluminado dentro de nós. Cada pessoa carrega a sua própria dor. Às vezes é uma lembrança que permanece viva. Às vezes é uma saudade que aperta o coração. Às vezes é um medo que aparece sem aviso. Às vezes é uma situação difícil que exige mais do que gostaríamos de oferecer. E em todas essas situações, a pergunta retorna com força: por que algumas experiências nos marcam tão profundamente? Por que certos momentos deixam impressões tão duradouras na alma? A filosofia sempre observou o sofrimento como parte inseparável da vida humana. Não como falha do mundo, mas como elemento que revela algo silencioso e essencial dentro de nós. Para muitos pensadores, a dor funciona como um espelho. Ela mostra aspectos que não percebemos quando tudo está bem.
Mostra fragilidades, desapegos, medos escondidos, mas também mostra força, coragem e capacidade de crescer. A dor desperta perguntas que a alegria não desperta. Ela nos aproxima do que é real. Quando estamos envolvidos em rotinas tranquilas, raramente questionamos nossos caminhos. A vida parece se mover sozinha. Mas quando algo nos fere, quando uma dificuldade surge, quando uma perda acontece, o movimento muda. A dor cria uma pausa. A dor cria silêncio. E no silêncio começamos a olhar para dentro. Começamos a ouvir camadas da consciência que não percebíamos antes. Começamos a sentir a profundidade da nossa própria existência. O sofrimento aparece de formas muito diferentes. Às vezes é emocional, às vezes é físico, às vezes é moral, às vezes é espiritual. Algumas dores passam rapidamente, outras permanecem por longos períodos, como se estivessem tentando ensinar algo que ainda não compreendemos. Há dores que nos tornam mais fortes, há dores que nos transformam, há dores que nos colocam diante de questões que evitamos por muito tempo. Nenhuma experiência é exatamente igual à outra, porque cada alma tem sua história, seu tempo, seu caminho. Por isso essa pergunta é tão intensa. Ela não busca uma explicação superficial. Ela busca sentido, busca significado, busca clareza, busca respostas que vão além da lógica imediata. Se somos seres que desejam o bem, por que enfrentamos dificuldades tão profundas? Se buscamos paz, por que tantas vezes encontramos inquietação? Se queremos crescer, por que a vida nos apresenta desafios que parecem nos derrubar? Ao longo das eras, a filosofia tentou iluminar essas questões. Alguns filósofos viam a dor como parte natural da existência humana. Outros afirmavam que ela molda o caráter e fortalece a consciência. Outros ainda diziam que o sofrimento é um chamado da vida para olhar para aquilo que evitamos, uma forma de revelar o que realmente importa. Existem diversas interpretações, mas todas concordam em algo essencial. A dor não é aleatória. Ela tem presença, ela tem peso, ela tem significado. Enquanto você ouve estas palavras, permita que sua respiração se mantenha tranquila. Sinta o ar entrando e saindo suavemente. Deixe seus ombros relaxarem, deixe seus pensamentos diminuírem a velocidade. Não há pressa aqui, não existe exigência, apenas um convite para observar a vida com calma e acolhimento. A consciência se ilumina quando a mente se aquieta. O sofrimento pode parecer um enigma, mas ele também pode ser uma porta que leva ao conhecimento de si mesmo, uma porta que revela experiências do passado, escolhas que fizemos, sentimentos que carregamos, caminhos que percorremos. Ao observar a dor com serenidade, ela perde parte de seu peso e permite que a alma enxergue mais longe. Respire mais uma vez com suavidade. Permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Sem esforço, a jornada continua naturalmente. A filosofia sempre tentou entender a dor. Ela observa o sofrimento como parte da vida, não como falha, não como castigo, mas como experiência que revela o que existe dentro de nós. Quando estamos bem, seguimos no automático. Não questionamos tanto,
não olhamos tão fundo, mas quando a dor chega, algo muda. A mente desacelera, o coração se volta para dentro. A vida pede silêncio. A dor cria uma pausa, e essa pausa nos obriga a sentir, a olhar para nós mesmos, a perceber o que estava escondido. A filosofia diz que a dor mostra verdades que evitamos, verdades sobre limites, sobre fragilidades, sobre força interior. Cada pessoa sofre de um jeito, cada um carrega sua história. Por isso a dor tem muitas formas. Às vezes ela é leve, às vezes é profunda, às vezes passa rápido, às vezes fica por muito tempo. E em cada forma que assume, ela ensina algo diferente. A filosofia vê o sofrimento como convite. Convite para pensar. Convite para refletir. Convite para encontrar sentido no que parece sem sentido. Ela diz que a dor não define quem somos. O que nos define é a forma como respondemos ao que sentimos. Alguns encontram coragem, outros encontram humildade, outros percebem que estavam carregando peso demais, outros descobrem que precisavam mudar o rumo. A dor mostra aquilo que a pressa do dia esconde. A filosofia também lembra que o sofrimento surge quando resistimos ao que acontece. Resistimos ao que não queremos aceitar. Resistimos ao que já deveria ser deixado ir. Essa resistência cria tensão, e a tensão aprofunda a dor. Quando soltamos, a mente respira. Quando aceitamos, o coração descansa. Quando paramos de lutar contra o inevitável, algo dentro de nós se alivia. A filosofia não responde tudo, mas ilumina caminhos, mostra ângulos, mostra possibilidades e ensina que a dor, mesmo difícil, pode abrir consciência. A reflexão começa a se aprofundar. A jornada continua. A filosofia ilumina parte do caminho, mas chega um momento em que ela não alcança tudo. A razão explica muito, mas não explica o que a alma sente, não explica o que vem de dentro, não explica o que pulsa no silêncio. O sofrimento é uma dessas experiências. Ele não vive apenas na mente, ele vive no espírito, vive em camadas profundas que a lógica não descreve. Por isso, depois da reflexão filosófica, nasce a necessidade de outro olhar, um olhar que ultrapassa o pensamento, um olhar que toca a essência. A espiritualidade oferece esse olhar. Ela mostra que a dor não é isolada. Ela tem origem, tem história, tem propósito. Nada acontece por acaso. Nada surge do nada. A alma carrega memórias, carrega escolhas, carrega caminhos que atravessam o tempo. Há dores que vêm de hoje, há dores que vêm de antes. Algumas nascem de situações atuais, outras são ecos de experiências antigas, são sentimentos guardados, apegos não resolvidos, medos que nunca foram iluminados. E a vida cria situações que trazem tudo à superfície. Em muitos momentos, a dor é um chamado para olhar para dentro, um chamado para despertar, um chamado para perceber que algo precisa ser transformado.
A espiritualidade diz que o sofrimento não é castigo, é sinal. Sinal de que a alma está pedindo mudança, pedindo cura, pedindo consciência. A dor aparece quando nos afastamos de nós mesmos, quando deixamos de ouvir a intuição, quando ignoramos aquilo que a alma tenta suavemente mostrar. Ela surge para nos lembrar do que é essencial, para nos aproximar do que esquecemos, para devolver clareza onde havia confusão. A vida espiritual segue uma ordem, segue leis. Leis que são justas, leis que são amorosas, leis que sustentam cada passo da alma. Quando algo dói, existe um motivo. Às vezes não vemos, às vezes não entendemos, mas o motivo existe. A dor pode despertar, pode reorganizar, pode fortalecer, pode transformar. Quando observada com calma, ela revela caminhos, revela lições, revela verdades interiores. Enquanto você respira com suavidade, sinta essa ideia se instalar. Nada na vida é solto, nada está fora de lugar. A espiritualidade nos mostra que cada experiência tem um sentido silencioso. E quando percebemos isso, o sofrimento começa a mudar de cor. Ele já não pesa tanto, não assusta tanto, não paralisa tanto. A consciência se abre, a alma se acalma. A jornada continua com mais luz quando olhamos para o sofrimento pela luz do Espiritismo. Tudo muda. A dor deixa de ser apenas um peso da vida. Ela passa a ser parte de um caminho maior, um caminho que começa antes do nascimento e continua depois da morte. Nada é isolado, nada é solto, nada acontece fora de uma lógica profunda. A alma vive muitas existências. Cada encarnação é uma etapa, cada aprendizado é acumulado, cada escolha deixa marcas, cada gesto constrói futuro. A vida física é apenas um capítulo dentro de uma história eterna, e o sofrimento se encaixa nessa história como um instrumento de evolução. Há dores que nascem das escolhas que fazemos agora, quando nos afastamos do equilíbrio, quando alimentamos sentimentos que nos desgastam, quando insistimos em caminhos que sabemos que não fazem bem. A vida devolve sinais, devolve alertas, devolve correções. A dor, nesses casos, é aviso, é pedido de consciência, é convite para mudar antes que o desequilíbrio cresça. Há dores que vêm de outras existências. Experiências antigas retornam para serem compreendidas. São vínculos que precisam ser restaurados. São sentimentos que precisam ser purificados. São escolhas passadas que agora pedem reparação. A dor aparece para equilibrar o que ficou pendente, não como castigo, mas como cura, cura profunda, cura moral, cura espiritual. Existe também o sofrimento, que chamamos de expiação. É o efeito natural de ações que feriram a harmonia. Nenhuma lei divina pune, nenhuma lei divina humilha. As leis espirituais apenas organizam, ajustam, restituem. Elas devolvem equilíbrio ao espírito, e esse retorno às vezes é sentido como dor. Dor que limpa, dor que libera,
dor que devolve a paz interior. Há dores planejadas antes da reencarnação. A alma sabe o que precisa viver, sabe o que precisa superar, sabe o que precisa aprender e escolhe certas provas, escolhe certos desafios, escolhe certas experiências que lhe trarão maturidade espiritual. Essas provas podem ser difíceis, mas são sempre justas e sempre necessárias. Muitos espíritos elevados passam por sofrimentos intensos, não porque falharam, mas porque possuem força para suportar e porque desejam crescer ainda mais. Essas almas sabem que a dor fortalece a humildade, fortalece a fé, fortalece o amor, fortalece a compaixão, fortalece o espírito para missões maiores. Existe o sofrimento que nasce da sensibilidade espiritual. Algumas pessoas sentem o mundo com mais intensidade, percebem vibrações, absorvem emoções alheias, têm uma alma aberta e delicada. Esse tipo de dor não é consequência de algo errado, é sinal de profundidade moral, sinal de espírito sensível, sinal de percepção elevada, e essa sensibilidade precisa ser compreendida e cuidada com carinho. Também existe o sofrimento que surge quando resistimos ao movimento da vida, quando tentamos segurar o que precisa ir, quando insistimos em caminhos que já se encerraram, quando lutamos contra mudanças inevitáveis. A resistência cria atrito e o atrito cria dor. Quando soltamos, o peso diminui. Quando aceitamos, a alma respira. Quando confiamos, tudo flui. Há ainda a dor que acompanha missões espirituais. Alguns espíritos encarnam para ajudar outros, para inspirar, para consolar, para iluminar, e nesse caminho enfrentam desafios profundos que tocam a própria alma. Essas dores fazem parte do serviço, parte do compromisso com a luz, parte do amor que se doa. Em todas essas formas de sofrimento existe algo comum. Nunca estamos sozinhos, nunca caminhamos sem apoio. A espiritualidade acompanha cada passo. Mentores nos observam com carinho, guias nos orientam com paciência, espíritos amigos nos sustentam em silêncio. Mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando parecemos desamparados, há sempre mãos invisíveis que nos levantam. A dor pode ser intensa, mas a proteção é maior. A sombra pode ser profunda, mas a luz é constante. A alma pode se machucar, mas nunca se perde. Nunca se separa da fonte divina. Nunca deixa de ser amada. O sofrimento tem sentido, tem origem, tem propósito. Ele molda, ele lapida, ele educa, ele reorganiza, ele desperta. E quando o espírito compreende isso, a dor muda de cor. Ela deixa de ser um golpe e se torna uma passagem. Respire lentamente enquanto deixa essa verdade repousar em você. A vida não erra, a vida não pune, a vida não abandona. Ela apenas conduz. Conduz sempre para a evolução, sempre para a luz. Quando aproximamos a filosofia da espiritualidade, algo muito importante acontece. As duas visões
se completam. A filosofia ilumina o entendimento humano, a espiritualidade ilumina o sentido divino e juntas elas revelam o caminho inteiro. A filosofia observa a dor de dentro da vida. Ela olha para a emoção, para o pensamento, para o impacto no presente. Ela vê o sofrimento como movimento interior, como crise da consciência, como busca de sentido. Ela mostra que a dor revela a verdade que escondemos, revela desejos, medos e limites, e sempre nos chama para uma reflexão mais honesta. A espiritualidade olha além, ela observa a dor como parte de um processo maior, um processo que envolve outras vidas, outros vínculos, outras escolhas, outras experiências que se juntam no caminho da alma. A espiritualidade não vê apenas o instante, ela vê a trajetória, ela vê o antes e o depois. Ela vê o propósito que a mente humana muitas vezes não percebe. Quando unimos essas duas lentes, a dor se torna compreensível. A filosofia mostra o que a dor faz em nós. A espiritualidade mostra por que ela chega até nós. A filosofia explica o impacto. A espiritualidade explica o sentido. E isso traz clareza, traz calma, traz direção. A filosofia fala de coragem, fala de lucidez, fala de aceitar a vida como ela é. A espiritualidade fala de fé, fala de amor, fala de evolução. As duas se encontram no mesmo ponto. Ambas reconhecem que a dor transforma. Ambas reconhecem que a dor desperta. Ambas reconhecem que a dor ensina. A filosofia diz que o sofrimento abre a consciência. A espiritualidade diz que ele abre a alma. A filosofia diz que a dor revela o humano. A espiritualidade diz que a dor revela o eterno. E quando essas duas verdades se unem, nasce uma terceira. A dor não é inimiga, ela é mensageira. Ela traz lições que nos aproximam de quem realmente somos. Alguns filósofos afirmam que o sofrimento molda o caráter. A espiritualidade afirma que o sofrimento molda o espírito. E quando colocamos essas duas ideias lado a lado, entendemos que a vida trabalha em dois níveis ao mesmo tempo, no nível visível e no nível invisível, no nível emocional e no nível espiritual, no agora e no sempre. A filosofia ajuda a agir, a espiritualidade ajuda a sentir, a filosofia ajuda a organizar a mente, a espiritualidade ajuda a organizar o coração. A filosofia ensina a se posicionar, a espiritualidade ensina a se elevar. E quando caminhamos com as duas, caminhamos com mais força e mais paz. A dor é difícil, mas fica menos pesada quando entendemos o seu propósito. Fica menos confusa quando percebemos que existe ordem, mesmo no caos aparente. Fica menos assustadora quando descobrimos que nada é em vão. A filosofia lembra que podemos aprender com a dor. A espiritualidade lembra que podemos renascer com ela. Enquanto você respira, permita que essas duas visões se encontrem dentro de você. Sinta a clareza da razão, sinta o consolo da fé, sinta o equilíbrio entre pensamento e espírito. A dor muda quando mudamos o olhar,
E quando a compreensão se aprofunda, nasce um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Nasce uma serenidade que permanece mesmo quando o mundo está em movimento. A união entre filosofia e espiritualidade cria essa serenidade. Ela devolve significado, devolve confiança, devolve força, devolve esperança e mostra que o sofrimento não é um fim, é uma passagem, uma transição, um momento da jornada que prepara a alma para algo maior. Respire mais uma vez, sinta sua consciência mais leve, sinta seu coração mais tranquilo. A compreensão se ampliou, o caminho se iluminou e a alma segue adiante com mais calma e mais luz. Quando compreendemos o sofrimento em todas as suas camadas, algo se transforma dentro de nós. A dor não desaparece de repente, mas muda de forma. Ela deixa de ser ameaça, ela deixa de ser peso absoluto, ela se torna parte do processo, parte da jornada, parte da evolução. O sofrimento, quando observado com calma, revela o que há de mais profundo na alma. Ele mostra o que precisa ser curado, mostra o que precisa ser fortalecido, mostra o que precisa ser deixado para trás, mostra o que precisa ser acolhido com mais amor. A dor pode abrir nossos olhos, pode abrir nosso coração, pode abrir nossa consciência. Ela nos leva a lugares que talvez nunca visitaríamos sem ela. Ela nos chama para dentro, nos chama para o silêncio, nos chama para o autoconhecimento. Em muitos momentos, o sofrimento nos obriga a parar, a respirar, a pensar com mais sinceridade, a rever atitudes, a reorganizar sentimentos, a abandonar ilusões, a olhar para a vida com mais verdade. A dor revela nossa sensibilidade, mostra que não somos indiferentes, mostra que sentimos profundamente, mostra que a alma está viva, e uma alma viva é uma alma que aprende, uma alma que cresce, uma alma que se transforma. A espiritualidade ensina que nenhuma dor é inútil, mesmo a mais intensa, mesmo a mais silenciosa, mesmo a mais antiga, mesmo a que ainda não entendemos. Todas elas trazem algo, todas carregam uma mensagem, todas apontam para um sentido. Às vezes a dor ensina paciência, às vezes ensina humildade, às vezes ensina fé, às vezes ensina coragem, às vezes ensina o valor do perdão, às vezes ensina o valor do amor. Cada alma recebe exatamente a lição que precisa, no tempo certo, no ritmo certo, na intensidade necessária. Em outros momentos, o sofrimento é o ponto de virada, aquele instante em que a vida pede mudança, pede amadurecimento, pede mais luz, pede mais consciência. Não como cobrança, mas como convite. Convite para crescer de verdade. A dor pode fortalecer, pode libertar, pode reorganizar o que estava desequilibrado, pode trazer clareza onde havia confusão, pode abrir caminhos onde havia sombra, pode revelar virtudes que estavam adormecidas. Quando entendemos o sofrimento como parte da jornada espiritual, algo se acalma por dentro. A mente fica mais leve, o coração respira melhor, a alma se sente amparada e a vida torna-se menos assustadora, porque percebemos que não estamos à deriva,
Estamos em processo, estamos em crescimento, estamos sendo guiados. É importante lembrar que nunca caminhamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos dias mais sombrios. Há sempre uma presença amorosa ao nosso lado, mentores, guias, espíritos amigos. Todos trabalham em silêncio, todos sustentam a alma, todos ajudam a seguir. Respire com suavidade enquanto estas palavras repousam dentro de você. Sinta o corpo relaxar, sinta a mente desacelerar, sinta o coração encontrar um pouco mais de paz. A dor passa, a alma permanece, e cada passo dado na compreensão aproxima você de uma luz maior. Quando aceitamos a vida com mais serenidade, a dor perde a força, o sofrimento encontra limite, a consciência se expande e um tipo de paz começa a nascer. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que vem de dentro, uma paz que nasce da compreensão verdadeira. Respire mais uma vez. Deixe o corpo descansar, deixe a mente silenciar, deixe a alma repousar. A serenidade está chegando e você está caminhando em direção a ela. Agora que a reflexão se completou, estamos prontos para o encerramento. Um momento final que acolhe a sua noite e prepara o seu coração para descansar em tranquilidade. Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Eu agradeço profundamente por você ter caminhado comigo até aqui. Obrigado por permitir que estas palavras acompanhem a sua noite. Obrigado por abrir espaço na sua consciência para compreender a vida com mais calma e mais luz. Este canal existe para isso, para refletir com serenidade, para unir filosofia e espiritualidade de um modo que acalme a mente e fortaleça o espírito, para oferecer um lugar onde você possa aprender, descansar e encontrar um pouco mais de paz antes de dormir. Hoje falamos sobre o sofrimento, falamos sobre suas causas, falamos sobre seu sentido, falamos sobre o caminho da alma e percebemos que a dor não é castigo, não é abandono, não é injustiça da vida. Ela é parte da evolução, parte do aprendizado, parte do movimento que guia o espírito para um estado maior de consciência. Quando olhamos para a dor com esse entendimento, algo muda. O peso diminui, o medo enfraquece, a alma respira e percebemos que nada é em vão, nada é esquecido, nada é perdido. Tudo coopera para o crescimento interior. Se esta reflexão trouxe clareza ou conforto, eu te convido a se inscrever no canal Ciência, Filosofia e Espiritualidade para dormir. Aqui você pode voltar sempre que precisar. Pode ouvir estas reflexões para aprender ou simplesmente para adormecer com mais serenidade. Aqui acolhemos a visão da filosofia que amplia o olhar. Acolhemos a visão espiritual que dá sentido à existência. E acolhemos a jornada da alma que nunca se interrompe, uma jornada guiada por uma sabedoria que sustenta tudo o que existe. Agora, permita-se relaxar um pouco mais. Respire devagar, solte os ombros, sinta o corpo mais leve, sinta a mente mais calma. Deixe que o silêncio envolva sua noite, deixe que a paz encontre espaço dentro de você. Que a sua noite seja tranquila, que os pensamentos se tornem suaves, que o coração encontre descanso
e que a luz divina acompanhe cada passo da sua jornada. Durma em paz. Boa noite.